constelação familiar, PNL, hipnose e terapia da linha do tempo. Programa Desatando os Nós. O problema é a solução. Com a terapeuta especializada em abordagem sistêmica e coach, Roseli Silva. Olá, meu nome é Roseli Silva, eu sou facilitadora na abordagem sistêmica e hoje eu gostaria de conversar um pouquinho sobre o que é essa abordagem sistêmica. O profissional que se utiliza deste tipo de abordagem, ele vai trabalhar com várias ferramentas para conseguir o objetivo do cliente. Ele pode até ser especialista em alguma área. Eu, por exemplo, gosto bastante de atuar com a constelação familiar e faço isso de maneira muito fácil, é uma coisa que para mim é fácil e tem bastante resultado. Então eu diria que eu sou uma especialista em constelação familiar. Mas eu trabalho também com outras técnicas, inclusive, por exemplo, eu fiz a minha primeira formação foi em programação neurolinguística, que eu terminei em 2009. Então, em termos de experiência e práticas, eu tenho muito mais com a programação neurolinguística, mas atuo de maneira muito eficiente com a constelação familiar. Então, o profissional que se utiliza dessa abordagem, ele utiliza várias ferramentas e vários tipos de abordagem. Por que é importante isso e qual que é a vantagem, né, de você ter esse tipo de abordagem? É que você consegue atingir o seu objetivo de maneira muito mais eficiente no cerne da questão, trabalhar de maneira profunda a questão com várias técnicas, e você consegue se comunicar e atingir um número maior de pessoas. Porque as pessoas não são iguais e os problemas também não. Às vezes uma mesma pessoa com fobia vai ser tratada de maneira diferente. Às vezes uma técnica de cura rápida de fobia para aquele cliente não vai ser tão eficiente quanto seria fazer uma constelação familiar. Porque as pessoas, como eu disse, têm problemas iguais, mas às vezes o tipo de abordagem precisa ser diferente porque eles são iguais só aqui na superfície, né? Eu gosto muito daquela metáfora sobre o iceberg, que você vê uma pontinha, então seria o diagnóstico, o problema que a pessoa traz para você é a pontinha do iceberg. Mas quando você começa a trabalhar aquela questão aí profundamente, você vê que lá embaixo tem todo um corpo enorme que é o iceberg como um todo. Então a abordagem sistêmica, ela é muito eficiente por conta disso. Ela não leva em conta só o que está aparecendo lá na pontinha do iceberg, ela leva em conta o todo do problema. Eu, como facilitadora nesse tipo de abordagem, eu utilizo várias ferramentas, entre elas a constelação familiar, a programação neurolinguística, terapia da linha do tempo, hipnose, que é a hipnose ericksoniana, utilizo técnicas como o Ho Oponopono, utilizo a ferramenta do panorama social, que é uma síntese entre programação neurolinguística, hipnose ericksoniana, constelação familiar e a psicologia social, que leva em conta o meio em que a gente vive e as comunidades, o que a gente compartilha no trabalho, na família, no meio social, os tipos de amigos com que você anda, as pessoas, a personalidade dessas pessoas. Então o panorama social é bem útil para esse tipo de atendimento. Utilizo o Ho Oponopono, utilizo o EFT, o Emotional Freedom Techniques. E como que é que a gente trabalha com esse tipo de abordagem? Muitas pessoas falam para mim, você utiliza a hipnose, a constelação, eu quero fazer sessões de hipnose. É importante esclarecer que não é o cliente que escolhe a abordagem. Após a conversa inicial, após a primeira sessão, é o facilitador que vai dizer qual vai ser o tipo de abordagem que vai ser utilizada. E mesmo assim, ele pode ter uma ideia na primeira sessão, como eu disse, quando você faz a avaliação com o cliente, quando o cliente traz o que ele quer trabalhar, você pode ter uma ideia do tipo de trabalho que vai transcorrer a partir daquela sessão. Mas tudo isso pode mudar ao longo das sessões. Então é o facilitador que vai ver para aquele momento, para aquele problema específico, qual é a melhor abordagem. E na maior parte das vezes vão ser usadas todas as abordagens, todas elas. Às vezes num único atendimento, o profissional ele faz
ele trabalha com a constelação, trabalha com a hipnose, faz uma técnica de PNL, e de tarefa de coach, por exemplo, pode dar um Ho'oponopono para fazer, uma reverência para os ancestrais. Então ele vai ter utilizado várias ferramentas dentro de um único atendimento. É muito raro quem trabalha com todas essas técnicas, mesmo quem trabalha só, por exemplo, com a PNL, não se utilizar de outras técnicas. A PNL é bastante flexível para você utilizar várias outras coisas junto com ela. Então, por exemplo, a pessoa que faz o massoterapeuta, ele é também uma pessoa que trabalha com abordagem sistêmica quando ele inclui dentro da massagem dele, às vezes, a programação neurolinguística, e vai fazer alguns trabalhos para trabalhar também o emocional da pessoa e conseguir o resultado que ele quer junto com a massagem. Então, já é uma abordagem sistêmica. E não é o cliente que escolhe o que vai ser feito, né? O cliente pode até ter uma preferência, mas acontece muito comigo do cliente ligar e falar: você trabalha com hipnose, eu quero fazer 3 sessões de hipnose para resolver uma questão. É complicado, para mim é a mesma coisa que você está com um problema na perna, você está com uma dor na perna, e no ortopedista, ele tira as radiografias, né, faz um ultrassom, faz perguntas para você e ele faz o diagnóstico. Olha, eu verifiquei aqui pelas radiografias, a gente fez um ultrassom também da musculatura, e pelo que você está me falando aqui, os resultados do exame não mostraram nenhum problema nem na musculatura e nem no osso. Então você tem que procurar, por exemplo, um profissional que vai trabalhar o médico vascular, que vai ver a sua circulação e ver se você, por exemplo, não está com problema de varizes. Então não é o cliente que chega aqui e fala assim: olha, eu quero fazer esse tipo de coisa. É o profissional que vai dizer qual vai ser a melhor abordagem, qual vai ser a técnica para trabalhar aquela questão que ele trouxe. Isso também é muito importante frisar. A única técnica em que dentro do meu trabalho o cliente pode falar: olha, eu quero trabalhar com isso, é a constelação familiar, porque ela abrange qualquer tema e é uma única sessão para se trabalhar um tema. Então, com a constelação familiar dá para fazer isso. A pessoa me liga, fala: olha, eu conheci seu trabalho, eu conheço a constelação, tanto a individual quanto a em grupo, e eu quero fazer uma sessão de constelação familiar. Essa é a exceção. Sempre existem exceções. Então, dentro da abordagem sistêmica, se a pessoa quiser trabalhar e fazer apenas uma sessão para trabalhar um único tema, fique bem claro, né? Muitas vezes também a pessoa fala: olha, eu vou fazer uma sessão de constelação, posso trabalhar vários temas? Não. Você vai trabalhar um tema por constelação. Então, você pode fazer uma única sessão de constelação e vir, por exemplo, trabalhar um tema profissional, ou vir, por exemplo, trabalhar uma questão de baixa autoestima, de baixa estima, né? A pessoa tem a estima lá embaixo, tem uma questão muito séria com amor próprio, então ela pode fazer uma abordagem, uma sessão de constelação individual ou uma constelação em grupo e aguardar a atuação desse processo, né? A constelação familiar, ela tem um tempo de atuação. Ela pode ter o resultado ali, naquele momento a pessoa já sai se sentindo um pouco melhor. Tem pessoas que saem muito mexidas, sentindo muito pior do que entraram, isso também acontece, faz parte do processo. E ao longo do tempo, a constelação ela atua de 6 meses a 1 ano na vida da pessoa. E dá para fazer isso também, é uma escolha do cliente. Quando eu ouço o cliente, o tema dele, o que é que ele quer trabalhar, eu falo: olha, dá para fazer sim a constelação, e tem um tempo de atuação aí que vai do dia da constelação até 6 meses, às vezes 1 ano a constelação fica atuando. O que eu sugiro às vezes para o cliente, dependendo da questão e da urgência que ele quer resolver aquela questão, é que se ele quiser trabalhar com o resto das técnicas, fazendo outras sessões, pode ser quinzenal, pode ser semanal, ele vai ter um resultado num período de tempo mais breve do que só fazendo a constelação. Então, dentro da abordagem sistêmica, a única exceção para o cliente escolher qual é a técnica seria para a constelação familiar, tanto no atendimento individual quanto no atendimento em grupo. O que eu, como profissional, Roseli, trabalho na abordagem sistêmica? As ferramentas que eu utilizo em todas as sessões são constelação familiar, a programação neurolinguística, a hipnose que eu utilizo é a hipnose ericksoniana, não é a hipnose de palco, não é a hipnose em que a pessoa fica completamente inconsciente, não sabe o que está acontecendo. É uma hipnose que eu considero bastante elegante e que te ajuda com elegância, com respeito ao inconsciente, a chegar
na estrutura do problema que você não está conseguindo resolver. A pessoa está consciente o tempo todo, ela sabe o que está acontecendo e ela que dita até onde vai o atendimento, até onde vai o tipo de hipnose. Essa hipnose, eu gosto de trabalhar com a hipnose ericksoniana porque ela trata a pessoa com bastante respeito, não é uma manipulação. E muitos dentistas usam, psicólogos, médicos gostam de usar essa abordagem da hipnose ericksoniana justamente pela elegância e o respeito com que trata o cliente. A maioria das pessoas tem uma visão distorcida do que é a hipnose, às vezes, mas eu tenho medo, e se eu não volto, esse tipo de hipnose não tem esse problema. Aliás, pelo que eu sei, pelo que conheço da hipnose, inclusive de palco, ela não tem esse tipo de contraindicação da pessoa não voltar do transe ou de prejudicar a pessoa de alguma maneira. Tá? Claro que para tudo também tem uma exceção da maneira com que o profissional lida com aquela ferramenta. E aí não é só a hipnose, a programação neurolinguística, que às vezes tem essa conotação de parecer manipulativo, porque as pessoas usam muito do conhecimento da constelação para persuasão, mas não tem a ver com a ferramenta, e sim com o profissional que utiliza aquele tipo de ferramenta. E isso é para qualquer coisa, não só dentro da abordagem sistêmica, dentro da área terapêutica, mas como para qualquer coisa na vida. Não é a ferramenta em si que é ruim, mas a maneira com que a pessoa utiliza. Então eu utilizo a constelação familiar, a programação neurolinguística, a hipnose ericksoniana, a terapia da linha do tempo, em que a gente vai trabalhar eventos do passado que estão te afetando até hoje, e às vezes você nem sabe quais foram os eventos, nem tem lembrança desses eventos, mas com esse tipo de terapia, que também mistura um pouquinho de hipnose, a gente vai chegar lá, às vezes chega em momentos da infância, às vezes chega em momentos da gestação daquela pessoa, em que o problema foi instalado lá, e como já aconteceu em atendimento comigo e com colegas também, na terapia da linha do tempo, às vezes a gente chega em outras vidas. Você vai me perguntar, você acredita em reencarnação, você acredita em isso? Não interessa o que é que eu acredito ou o que o cliente acredita, mas sim o que aparece dentro do atendimento, dentro da terapia da linha do tempo, e que vai trazer aquilo e a gente vai trabalhar com aquela informação. Mesmo que pareça ter sido de outra vida ou que seja de outra vida, isso não, a gente não entra nesse mérito, mas essa terapia da linha do tempo é muito forte, uma ferramenta muito poderosa e efetiva também na solução de questões e de problemas. O que mais que eu utilizo? Eu utilizo o tarô, então eu faço uma mescla também da espiritualidade da pessoa, ok? Então, algumas vezes eu vou usar o tarô dentro do atendimento, se a pessoa me autorizar, se a pessoa permitir, se aquilo fizer parte dentro do sistema de crenças dela, e outras técnicas também, como o Ho'oponopono. Eu gosto muito dos rituais e das técnicas que são utilizadas dentro da igreja messiânica, principalmente no que se diz respeito à reverência aos antepassados, que isso é muito poderoso, tem, não vou dizer tarefas, tem preces e rituais dentro da igreja messiânica que eu utilizo bastante dentro do atendimento. Gosto também de utilizar dentro dos meus atendimentos o xamanismo, utilizando com a hipnose, fazer rituais xamânicos com as imagens internas da pessoa também tem bastante eficiência, e muitas outras coisas que fizerem parte do sistema de crença do cliente. A gente utiliza assim. Hoje eu estou cursando psicologia, vou agora para o 2º semestre, tem mais 8 pela frente, 9, na verdade, então agora no 2º semestre, a psicologia são 10 semestres, e lá a gente tem que separar muito a espiritualidade do que é a realidade, vamos dizer assim, do que é reconhecido cientificamente. E tem me ensinado bastante, tem muita coisa interessante, mas uma das coisas que eu não concordo dentro da formação, dentro do meio acadêmico, é essa separação, como se fosse possível separar o ser humano do que é para ele algo maior, do que é a espiritualidade, ou até algo maior mesmo, não tem como. Dentro da psicologia, muitas vezes ela se contradiz quando diz que não trabalha com o sistema de crenças da pessoa, e várias coisas acontecem dentro do setting terapêutico que comprovam a eficácia, não estou dizendo a existência, eu não vou me arvorar o direito de afirmar, olha, isso existe, aquilo não existe, isso é certo, isso não é não, mas é que existe uma eficiência em se trabalhar com a espiritualidade, com a religiosidade da pessoa, independente do que o coach, do que o profissional, o facilitador acredite.
a gente sabe que existe. Muitos colegas têm depoimentos, os clientes também trazem muitos depoimentos de coisas que eles fizeram com a parte mística, com a parte espiritual e que deu resultado dentro do set, juntamente com as outras ferramentas. Então, essa é a maneira que eu trabalho dentro da abordagem sistêmica. A gente normalmente senta para uma primeira sessão, o cliente traz o que ele quer trabalhar, quais são as questões ou a questão principal que está afligindo ele, e a partir dessa sessão, a partir dessa primeira conversa, que dura aí entre 40 minutos, 1 hora e 20, eu já consigo desenhar o que vai ser necessário para trabalhar aquela questão. E eu sempre deixo o cliente ciente de que isso pode mudar. Às vezes eu falo para o cliente, olha, para trabalhar isso que você me trouxe, a gente vai precisar fazer umas 2 constelações e 4 sessões de coaching da abordagem sistêmica mesmo, né? Coaching com todas as técnicas, a programação neurolinguística, o coaching, a hipnose, etc. Mas isso às vezes muda. Às vezes o cliente consegue o resultado dele já na 3ª sessão. E ele decide se ele quer fazer as outras 2 sessões, as outras 3 sessões, ou se ele quer trabalhar outras questões, ou se prefere não continuar com o processo. Isso acontece muito. E às vezes também acontece de eu falar para o cliente, olha, é necessário aqui, você vai precisar de 5 sessões, 2 constelações e 3 sessões sistêmicas. E a gente, ao longo do tempo, conforme a gente vai entrando mais profundamente na questão, vê que necessita de outras sessões. Mas eu costumo sempre dizer para o cliente da minha experiência pessoal. Então, desde 2009, o processo mais longo que eu tive com o cliente foram de 10 sessões, incluindo as constelações, tanto a individual ou a em grupo, o cliente que escolhe. Então, o processo mais longo que eu tive foi isso, 10 sessões. A média de sessões que o cliente me traz, o que costuma acontecer, são 6 sessões, 5 sessões, 6 sessões, e às vezes varia, como eu disse, para menos, e às vezes varia para mais. Então, é isso que é a abordagem sistêmica. Eu gostaria que você se permitisse conhecer esse processo. Eu estou com uma promoção muito legal que você, na primeira sessão, essa sessão em que a gente levanta as questões e diz quantas sessões vão ser necessárias. Essa primeira sessão é gratuita, é uma sessão que leva de 1 hora até 1h30, e aí você pode me conhecer o meu trabalho, trazer as suas questões, as suas dúvidas, e quem sabe passar por esse processo que, para mim, né, no meu aprendizado, todas essas técnicas que eu citei, elas são muito práticas, as formações não são teóricas, em que você fica sentada lá lendo, anotando e fazendo exercício no caderno, não é assim. A programação neurolinguística, a constelação, a hipnose, são técnicas que você aprende fazendo e passando pelo processo. Então, ao fazer essas técnicas, ao aprender isso, você passa pelo processo também. E para mim foi transformador passar pela PNL, pela constelação, pela hipnose, por todas as outras técnicas. Eu utilizo isso diariamente na minha vida e tenho resultados. Então eu convido você para passar por esse processo também. Nos outros programas eu vou falar um pouquinho mais detalhadamente do que é cada abordagem. Então, do que é a constelação, do que é a programação neurolinguística, a hipnose, e vou citar exemplos, tá? Para a gente ir conversando um pouquinho e você conhecer mais sobre o meu trabalho. Quem tiver dúvida ou tiver sugestões de temas para eu conversar aqui, pode mandar pelo e-mail, no final você vai ter os contatos. Então manda para mim suas perguntas pelo e-mail,